Um bom dia abençoado de Deus para você, tudo bem? Espero que esteja, mas se não tiver, vai ficar. Deus é bom e Ele é contigo para te ajudar a derramar as bênçãos que você precisa. Tem gente que infelizmente vive uma verdadeira prisão. Apesar de serem pessoas livres, infelizmente estão aprisionadas pela insegurança. Às vezes a insegurança ela é gerada pelo fato da pessoa já ter passado alguma coisa na vida, sabe? Lá atrás, um relacionamento que não deu certo, teve uma traição, ou um abandono, ou a pessoa sumiu, desapareceu. Às vezes é uma questão financeira, a pessoa passou por uma crise muito grande e quebrou, ficou sem nada, ficou na miséria, e aí por isso ela fica insegura com as coisas. Qualquer situação que demonstre para ela que existe o risco, mesmo que seja 0,01%, em que ela vai ter algum problema, ela trava. Por quê? Por causa da insegurança que ela tem. Às vezes a pessoa tem insegurança por ter vivido uma vida difícil quando era novo, quando era jovem, e aí aquilo marcou a pessoa de uma maneira que qualquer coisa que relembre aquilo que ela passou já traz para ela um desconforto, uma insegurança muito grande. Bom, a primeira coisa que você deve entender é o seguinte: se você vive inseguro, você vive preso, vive aprisionado. A vida é feita de desafios. Então, você várias vezes na sua vida vai ser empurrado até pelo próprio Deus para uma situação onde você vai ter que enfrentar um medo, enfrentar a insegurança, arriscar em algumas situações, como por exemplo quando o Senhor Jesus, mesmo vendo anoitecer, mesmo vendo o tempo fechar, mesmo vendo que estava vindo uma tempestade, ele disse aos discípulos: entrem no barco e vamos passar para o lado de lá. Por quê? Porque o lado de lá é mais importante do que a luta que eu vou passar para chegar lá. Então eu não posso impedir que a insegurança me atrapalhe de entrar no barco, passar para o outro lado e receber o que tem lá. Se você fica inseguro, você fica aprisionado. Eu não estou dizendo para você ser um louco da vida, que nem era o Sansão, por exemplo. O Sansão, ele se autoconfiava tanto que ele fazia bobagem, fazia besteira, aprontava. E em vários episódios ele podia ter morrido, só não morreu porque ele tinha a unção de Deus, um chamado que Deus havia dado para ele. Mas tudo tem limite. Até que ele chegou perto demais daquilo que era santo. Por isso que nas coisas santas a gente não deve tocar. Tem coisas que são sagradas a Deus e que ali, se você mexer, você vai ter problema. Por exemplo, mexer na sua oração diária, você vai ter problema sério. Você mexer no dízimo, devorador entra na tua vida arrebentando tudo, não sobra nada. Você mexer na tua comunhão com Deus, se deixar afastar da presença de Jesus. Mas é fatal, não é coisa de meses não, é coisa de horas. Você se afasta da presença de Deus, Satanás ele vem com tudo que ele tem para poder ver se derruba você de um jeito que você não se levante nunca mais. Então toma cuidado, cuidado com as coisas santas, tá? Para você não mexer ali, não tocar
naquilo que não deve. E o Sansão, ele infelizmente fez isso. Chegou perto demais daquilo que era santo. O que era santo na vida do Sansão? O voto que ele tinha. Algumas pessoas não respeitam o voto. Elas desconsideram o voto. Por isso que a vida da pessoa não vai para frente, né? Se a pessoa não sabe respeitar as coisas santas de Deus, acabou. A vida da pessoa não tem, assim, é uma pessoa desrespeitosa. Deus não vai abençoar muito essa pessoa. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão tinha um chamado lindo, mas ele era desrespeitoso. Então um dia ele estava lá, Dalila conseguiu convencê-lo a falar onde é que vinha a força dele vinha do voto que ele tinha, e ela foi lá e uma das coisas que ele não podia era cortar o cabelo, ela foi lá e cortou o cabelo, acabou. Ali, naquele momento, o Sansão terminou a vida. Depois perdeu os olhos, depois virou escravo e depois acabou se matando. Então, a insegurança, ela faz parte da vida, mas ela não pode aprisionar você. Porque se a insegurança te aprisiona, aí você não vai viver as coisas boas que Deus tem para te dar. Você não vai, porque, como eu disse no início, você sempre vai ser empurrado para viver algumas coisas, para enfrentar algumas coisas. Se a insegurança estiver aí presente, paralisando você, você não vai viver a maioria delas. Observe, por exemplo, um animal tão lindo como a águia. Quando a águia tem um filhotinho, ela vai lá, alimenta o filhotinho no ninho, aquela coisa boa, bonita, até um ponto. Chega um determinado ponto que a águia diz, não, agora você vai ter que aprender a voar. E o que a águia faz? Como ela tem um costume de fazer o ninho nos lugares mais altos que existe, numa montanha, num pico muito alto. Então, quando chega um determinado momento, a águia pega o filhotinho dela e empurra montanha abaixo. Aquele filhotinho na marra vai aprender a voar. E aí vai ser o primeiro voo de muitos da sua vida. Deus sabe o que faz. E às vezes ele empurra você a uma situação que você diz, o que está acontecendo? Eu vou assumir, eu vou desistir. Não fique inseguro. Confie em Deus. Se Deus permitiu, Ele sabe o que faz e você vai tirar dessa situação um grande milagre de Deus. Você pode ter certeza. Jesus, traga esse grande milagre. Conceda esse grande milagre. Eu profetizo esse grande milagre. Que o Senhor faça o extraordinário e a bênção. Satanás, eu repreendo você. Pegue o que é teu, vá embora e não atrapalhe mais essa pessoa. Desapareça e não volte. Senhor, eu profetizo da bênção e que o Senhor cuide de tudo, em nome de Jesus. E você diga, eu não vou deixar a insegurança me aprisionar. Amém. Glória a Deus. Você é uma bênção. Você pode ter certeza que Jesus tem coisas lindas para manifestar na tua vida. Não deixa nada atrapalhar, não. Tá bom? Amanhã estaremos aqui juntos. Compartilhe essa mensagem com alguém. Um forte abraço para você. Que Deus te abençoe.